Em 1977 nascia a maior torcida organizada do Cruzeiro Esporte Clube. A Máfia Azul com certeza foi muito importante na história do Cabuloso, passando por muitos momentos difíceis. Além de ser uma organizada com várias festas incríveis, a torcida ainda traz aquela vibe que muda totalmente o ambiente dos jogos do Cruzeiro. Então espero que vocês gostem muito dessa história. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que me ajuda muito. Comentem aí embaixo algo do Cruzeiro. Dito isso, sem enrolação, sejam muito bem-vindos à história completa da torcida Máfia Azul. A Máfia Azul surge numa época em que o Cruzeiro ganhava seu último título mineiro depois de quase 2 décadas de ouro na história do clube. A década de 60 marcou um monopólio de títulos estaduais, fora a entrada do Cabuloso entre as principais forças do futebol nacional no ano de 1966, ao ganhar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro e uma Libertadores 10 anos depois. Foi nesse contexto que surgia a Máfia Azul em 5 de junho de 1977, fundada pelos irmãos Henry e Éder Toscanini, uma torcida com mais caráter de bairro, até porque em Minas era assim que eram as organizadas antigamente, nada comparado ao tamanho estratosférico da de hoje em dia. Inclusive, em nenhum momento a Máfia Azul foi fundada com esse pretexto. Os fundadores tinham a ideia de criar organizada só para representar o bairro Floresta, localizado na zona leste de Belo Horizonte. Agora vamos falar do nome da torcida, e para dizer do porquê Máfia Azul temos que voltar no tempo, especificamente na década de 70, quando as discotecas eram grandes atrações e eram frequentadas por diferentes grupos que viam nesses locais uma espécie de refúgio temporário. Até porque, se vocês se lembram, nessa época estava rolando um dos maiores períodos de repreensão no Brasil todo, que era a ditadura militar, e ao mesmo tempo em que as discotecas serviu como uma escapatória, ela também acabava promovendo vários desentendimentos entre esses agrupamentos que não tinha a ver com as torcidas e sim com determinadas turmas de bairros. Surgindo assim, devido a esses confrontos, nomes como Máfia Prado, Máfia Floresta, e foi assim que Éder Toscanini decidiu criar a organizada com o nome de Máfia, por causa dos desentendimentos entre os bairros, e azul por causa da cor do Cruzeiro. E sim, essa é a verdadeira história por trás do nome da torcida, que começaria com a faixa pintada no lençol da avó dos garotos, que confeccionaram com o nome da organizada, só que algo não estava certo no material. Eles simplesmente escreveram o nome Máfia Azul com R, e foi assim que eles estrearam a organizada, levando a faixa, mesmo com a ortografia errada, para o Mineirão, onde quase ninguém conseguia entender nada. E cara, quem olha pra torcida hoje em dia pode até pensar que a máfia começou desde o início a crescer sem parar, só que não foi bem assim. Ela demorou muito para crescer e deixar de ser uma torcida de bairro. Talvez algo que possa explicar esse crescimento tardio seja o rendimento do Cruzeiro em campo, que decaiu de vez depois que fundaram a torcida. A partir do ano de 1977, o Cabuloso entrou num período de vacas magras. Outra coisa bastante importante que aconteceu dentro da torcida, que retardou bastante seu crescimento, aconteceu no início da década de 80, quando a máfia meio que pausa suas atividades. Alguns relatos dizem que foi por causa do falecimento de Torrão, que era um dos membros e um grande amigo para os fundadores. Outras pessoas dizem outras coisas. Enfim, a máfia precisava mais do que nunca reverter esse quadro de ser só mais uma torcida de bairro. Foi com esse pensamento que eles começaram a adotar estratégias diferentes para se destacarem no meio das organizadas do Cruzeiro e de Minas. Uma das primeiras foi mudar a imagem da torcida do Cabuloso perante a do Atlético Mineiro, e para isso eles faziam questão em dia de clássico de ficar na divisa de ambas as torcidas para provocar mesmo. E foi assim que eles ganhavam mais popularidade com os cruzeirenses, que observavam o grupinho, mesmo pequeno, bater de frente com a torcida do Galo. Eles levavam tanto a sério essa ideia de não temer nunca o rival, que existe uma história contada por Jean Marc, que era um francês que já foi presidente da máfia,
máfia. Ele conta que um dia eles saíram de ônibus do bairro da Floresta para o Mineirão e o trajeto normal seria passar por um lugar para evitar a torcida do Atlético. Só que eles falaram para o motorista passar por outra rota, que eles iam descer antes e passar no meio da torcida do Galo. Jean conta que era 70 pessoas unidas passando no meio dos caras, que se espalhou em todos os cantos, aonde depois chegaram até a torcida do Cruzeiro. E cara, aquilo repercutiu bastante, já que era a primeira vez que alguma organizada passava no meio dos atleticanos. Agora vamos para o ano de 1987, onde temos um dos talvez mais importantes acontecimentos na história do crescimento da torcida, que foi a junção entre Máfia Azul e a Crufiel Floresta. A união foi um passo importante para a Máfia se tornar a maior torcida organizada do Cruzeiro, mas realmente o boom só veio mesmo na década de 90, que não por coincidência foi uma das melhores décadas para muitas torcidas daquela época, talvez porque era a primeira vez que um período de 10 anos iria começar e terminar sem a interferência de um governo repreensivo, e isso é extremamente importante, até porque qualquer organização popular está bastante ligada à forma de como as autoridades as enxergam, e cara, isso era muito importante para qualquer organizada. Agora vamos falar de algo que também ajudou demais para o crescimento da máfia, que eram as incríveis caravanas da torcida. Com as mesmas, as torcidas passam a ser um importantíssimo instrumento de integração entre diferentes estados e palcos interessantes para a efervescência cultural e social. Fora que com as constantes viagens, a máfia acabava trazendo diferentes integrantes para dentro dela, até porque quem não queria ir de um estado ao outro por um precinho bem menor no que pagaria viajando sozinho. Fora que as caravanas representavam uma oportunidade incrível para o povão de conhecer uma praia. Imagina viajar para Bahia e outros estados que não fossem só São Paulo e Rio de Janeiro. Era isso que muitas torcidas organizadas proporcionavam junto ao futebol, aonde isso desencadearia outra coisa bastante importante para o crescimento da máfia, que era as famosas alianças entre torcidas organizadas. E para entender como isso funcionava era simples. Ao mesmo tempo que você se alia a uma torcida de um estado, você ganha duas ou mais rivais. E cara, a esse ponto da história dava para perceber que a máfia tinha mudado seu pensamento em relação de ser só mais uma torcida de bairro. Agora eles investiam no próprio crescimento, começando a ter pessoas realmente mais qualificadas para tais cargos dentro da organizada. Não que antes só tinha incompetentes, não é isso que eu quero dizer, só que eles começaram a pensar mais na máfia como uma marca, fazendo divulgação como panfletagem no Mineirão, ter carteirinha, participação de eventos fora dos estádios, começaram a fazer festas, enfim, várias outras coisas, até o caso de ter uma sede mais estruturada para receber o pessoal e guardar os materiais, que junto à vibração e o espetáculo era outra forma bastante significativa para popularizar a torcida. Não é à toa que em meados de 1994 eles resolveram confeccionar seu primeiro bandeirão, que era um dos maiores de Minas e do Brasil, e pode ter certeza que não foi nada fácil de fazer, até porque era a primeira vez que eles faziam algo dessa magnitude, fora a costura, a pintura, o espaço para confeccionar, porque você tinha que abrir ele todo para poder pintar direito, fora o transporte para levar isso pro Mineirão, segurança do material, até na hora de abrir você tem que tomar cuidado para não rasgar. Enfim, tinha muitos ônus que poderia de certa forma impedir ou até desanimar os integrantes, só que isso não os abalou, e o que era o primeiro começou a surgir o segundo, terceiro e por aí foi. Ah, e claro, não poderia faltar uma história com bandeirão envolvendo Máfia Azul e a torcida do Atlético. Quem conta ela é Jean, um francês, que disse que uma vez os atleticanos vieram com um bandeirão maior que o primeiro deles, só que a máfia tinha outro. Jean conta que na época ele mandava e ele disse o seguinte, que era para levantar primeiro o antigo, aí quando eles viessem achando que iria botar a máfia no bolso, eles levantavam o outro que era muito maior que o deles. Cara, isso quer tirar onda. Agora algo que devemos destacar
destacar nesse período é a retomada do Cruzeiro a conquistas relevantes, como 6 campeonatos mineiros na década de 90, Libertadores em 1997 e também começaria seu reinado na Copa do Brasil, conquistando pela primeira vez em 1993 e o bicampeonato em cima de uma das melhores equipes do Brasil naquele ano, que era o Palmeiras da era Parmalat em 1996. E só uma curiosidade, ganharam o troféu na casa dos caras de virada. Era muito fácil de ser cruzeirense na década de 90, já que todo ano tinha um elenco melhor do que o outro. Exemplo disso é o ano de 2003, onde o Cabuloso ganhou uma tríplice coroa lá brasileira, que se resume em um título estadual, um brasileiro e uma Copa do Brasil. E cara, com os investimentos no crescimento da torcida, patrocínios e o rendimento esportivo do Cruzeiro mais que perfeito, era claro que a torcida iria crescer absurdamente, a tal modo que chegaria a ser a primeira torcida organizada a ter um contrato de produção com uma firma de material esportivo de renome, que era a Finta. Só que todo esse desenvolvimento traria algo bastante ruim para a máfia, que eram os desentendimentos, se é que vocês me entendem. Pois bem, com o crescimento, a torcida foi obrigada a meio que se subdividir por regiões ou bairros, os famosos comandos. Só que infelizmente, com a expansão, veio também os problemas sociais de cada região e cara, isso é um problemão até hoje para qualquer torcida grande. Agora vamos para o novo século, onde temos o Cruzeiro voando no cenário nacional. Até 2018, o Cabuloso era considerado um dos maiores clubes do século 21. A Máfia Azul vivia uma lua de mel com o clube e via de perto um fenômeno que mudou a vida nas arquibancadas de todos os estádios brasileiros, que era a elitização do futebol. As arquibancadas não eram mais as mesmas. Quem ia no Mineirão apoiar o Cruzeiro não era mais aquele torcedor fanático. A festa que rolava antigamente já não podia mais. Quem não sente falta de uma festa com sinalizadores, bandeira de maços em quantidades absurdas? O futebol em todo mudou com as novas arenas. Hoje em dia é muito difícil acompanhar todos os jogos do seu time no estádio em casa. Imagina viajar ainda para apoiar fora. Mas mesmo assim, a Máfia Azul continuou mais forte ainda. Além de o amor pelo Cruzeirão ser maior, era também a melhor fase do clube, que quase todo ano garantia um título. Só que tudo isso iria mudar no ano de 2019, quando o Cruzeiro, pela primeira vez em sua história, é rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A coisa era tão feia que quase caía para a terceira divisão. Só quem é cruzeirense de verdade ficou para apoiar. E claro que a máfia estava lá e se mobilizou mais ainda, mesmo à beira do pior elenco da história do clube. O Mineirão em dia de jogo não parava de tremer e apoio é o que não faltava. E cara, esse é basicamente o resumo da história da máfia, que nos dias de hoje ainda continua apoiando o Cruzeiro das arquibancadas, sendo muito importantes na história do Cabuloso, sempre apoiando o clube, botando pressão nos adversários. E claro, a máfia pratica diversas outras atividades sociais, ajudando quem mais precisa. Porém, essa é a história completa da Máfia Azul. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o seu like, deixa agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e deixe aí embaixo sugestões de conteúdos. Lembrando que o canal tem vários conteúdos sobre futebol. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!